Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, querido irmão e irmã. Hoje, sábado, 17 de outubro, meditemos juntos o Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos de 8 a 12. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Palavras belíssimas e solenes de nosso Senhor. Quem defender Jesus diante dos homens, ele o defenderá diante dos anjos de Deus. Para ilustrar o testemunho que se deve dar diante dos homens acerca de Jesus, gostaria de ilustrar com uma passagem do próprio Evangelho, inclusive de São Lucas, de São Dimas, o bom ladrão. Jesus estava ladeado de 2 ladrões. A tradição chama o bom ladrão de Dimas, que é santo. Foi o primeiro santo canonizado por Cristo e foi logo santo após a sua morte. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Leiamos o texto. E havia uma inscrição acima dele: este é o Rei dos Judeus. Um dos malfeitores suspensos à cruz o insultava, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Trata-se do mau ladrão. E o bom ladrão, diz, tomando a palavra, o repreendia: nem sequer temes a Deus, estando na mesma condenação? Quanto a nós é de justiça, estamos pagando por nossos atos, mas ele não fez nenhum mal. Veja bem, o bom ladrão defendeu Jesus diante do mau ladrão e diante de nós que estamos ouvindo este Evangelho neste momento. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres com teu reino. Jesus respondeu: em verdade, eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Aí está uma defesa claríssima de Cristo diante dos homens. Enquanto os discípulos fugiram, enquanto os discípulos seguiam Jesus de longe, o bom ladrão o defende. Também, se defendermos o Senhor diante dos homens, poderemos ouvir essas palavras consoladoras de Jesus: ainda hoje estarás comigo no paraíso. São Dimas, o bom ladrão, nos últimos minutos da sua vida, arrombou as portas do paraíso por defender Jesus, por confiar em Jesus, por dar testemunho da sua misericórdia. Enquanto seus discípulos o negavam, São Dimas recebeu a sua canonização diretamente de Cristo. Ainda hoje estarás comigo no paraíso.
Que bonito, que belo. Sim, amados irmãos e irmãs, e nós somos convidados a dar testemunho de nosso Senhor no nosso trabalho, no escritório, na política, na faculdade, na escola, em casa. Nunca podemos nos envergonhar de nosso Senhor. Há alguns filhos que têm vergonha de apresentar aos amigos os seus pais. Que indelicadeza, que feio isso. E tem muitos filhos que se chamam filhos de Deus que têm vergonha de falar de Deus para os seus amigos. Não façamos isso, porque nosso Senhor pode ter vergonha de nós diante dos seus anjos. E há uma outra passagem muito interessante no Evangelho de hoje. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. O único pecado que não há perdão é o pecado contra o Espírito Santo. Importante meditarmos sobre o que significa o pecado. O que é o pecado? É uma ação ou omissão contra Deus, contra o próximo, contra mim e contra a natureza. Para se cometer um pecado, tem que se ter liberdade e consciência. E o único pecado sem perdão é contra o Espírito Santo. E nós poderíamos perguntar, por que o pecado contra o Espírito Santo é imperdoável? Na verdade, é importante sabermos, que se trata de um processo contínuo de rejeição a Jesus. Por exemplo, quando Jesus nasceu, os fariseus, os doutores da lei que conheciam a lei, sabiam que ele nasceria em Belém. Mas quem vai visitá-lo? Os pagãos, os magos. Quando Jesus tem mais ou menos 12 anos, ele está a falar com autoridade entre os mestres e doutores da lei. E eles percebiam que aquele ali era o Filho de Deus, e é o Filho de Deus, mas o rejeitaram. E na idade adulta, quando Jesus faz milagres e prodígios, os próprios fariseus sabiam que era pelo Espírito Santo que Jesus agia, mas o negavam, porque tinham o coração endurecido. Inclusive, para que nós compreendamos esta passagem do Evangelho sobre o pecado imperdoável que é contra o Espírito Santo, é bom lembrarmos aquela passagem que Jesus expulsa um demônio e os fariseus e os escribas dizem que é pelo espírito de Beelzebu, ou seja, pelo príncipe das moscas, por Satanás, que Jesus está expulsando os demônios. E isso é inaceitável, porque é pelo Espírito Santo que Jesus expulsa os demônios. E os fariseus atribuíam a obra que Cristo realizava pelo Espírito Santo ao demônio. Por isso que eles ofenderam diretamente o Espírito Santo. Blasfemar contra o Espírito Santo é afirmar que Jesus fez o que fez porque estava possuído por um espírito imundo, ou seja, Jesus era um endemoniado. E como Jesus estava cheio do Espírito Santo, inclusive ele nasceu por obra do Espírito Santo, tal acusação seria uma blasfêmia contra o próprio Espírito Santo. Blasfêmia significa falar mal. Era como se Jesus fosse um possesso. Era como se chamasse, por exemplo, o Espírito Santo de diabo, de Beelzebu. Nenhum blasfemador que peca contra o Espírito Santo se arrepende. Por isso que é até um pecado raro. Uma pessoa, por exemplo, que tem dúvida se pecou contra o Espírito Santo ou não, se ela
não tem certeza, na verdade, se há uma dúvida, ela não está pecando contra o Espírito Santo, porque o pecado contra o Espírito Santo é saber que Jesus é Deus. Os fariseus sabiam disso, que ele agia pelo Espírito Santo, mas como eles se sentiam ameaçados, o seu poder se sentia ameaçado pelo poder de Cristo, então eles o acusavam de ser um possesso, de agir dominado pelo poder de Satanás. Amados irmãos e irmãs, que hoje nós meditemos sobre este santo evangelho. Não basta que o Pai tenha nos criado, não basta que o Filho tenha nos redimido, é preciso que nos abramos à ação do Espírito Santo em nós. A culminação do amor do Pai, a culminação da salvação em Jesus na cruz está precisamente em que recebamos o Espírito Santo, porque ninguém pode chamar a Jesus de Senhor senão através do Espírito Santo. E que hoje peçamos a Santo Inácio de Antioquia, que a Igreja celebra hoje, para que possamos dar testemunho do Senhor. A palavra testemunho vem do verbo martirel, em grego. Martirel, de onde vem a palavra mártir. O mártir é aquele que testemunha. E Santo Inácio de Antioquia, que é contemporâneo de Cristo praticamente, que ele interceda por nós. Há uma oração belíssima. Ele morreu no Coliseu, sendo devorado pelos leões. E ele até acariciava os leões para que estes se tornassem sua sepultura. Há uma oração belíssima que ele diz: eu suplico a vocês, não mostrem comigo uma caridade inoportuna, permitam-me ser pasto das feras, pelas quais me será possível alcançar a Deus. Antes, excitem os leões para que se convertam em meu sepulcro. Assim serei um verdadeiro discípulo de Cristo. Sou trigo de Deus. Quero ser triturado e moído pelos dentes das feras, a fim de me converter em pão puro de Cristo. E o seu pedido foi atendido, e no mesmo dia em que chegou a Roma, foi à noite levado para o Coliseu e devorado pelos leões. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.